passar agora aqui a outra função também muito importante, que eu acho que é muito importante nas Fulltech. As Fulltech têm uma particularidade que tem um conversor, digamos assim, também de linha CAN. Como já expliquei há bocado, funciona tudo, a comunicação funciona toda por linha CAN. E tem uma particularidade que é ligar estas coisinhas aqui que se chama sensores Key Type ou Key Thermocouple. Isto não é nada mais nada menos que um sensor de EGT ou de Exhaust Gas Temperature. Isto serve para medir os gases de temperatura. E qual é que é a funcionalidade deste sensor? O ideal é teres um por cilindro o mais perto da cabeça possível. Isto porque, através desta ponta que fica exposta dentro do coletor de escape, isto é um sensor que tem uma velocidade de reação relativamente rápida e permite ligar isto à unidade. E o que é que isso faz? Faz com que tu possas ver a temperatura em tempo real do cilindro, ou seja, da combustão que é feita dentro do cilindro e quando passa para o escape. Isto é muito importante porque há vários tipos de combustível que tu podes usar num carro. E mapeando ou fazendo data log da temperatura dos cilindros, consegues ver se estão os 4 a queimar bem, ou os 6 ou os 8, dependendo da configuração do motor que tu tens, e consegues mapear e equilibrar o motor de maneira a que os cilindros estejam todos a queimar bem. E dou-vos um exemplo, por exemplo, imaginemos num 4 cilindros, há um cilindro que não está com um valor tão igual ou não está com um valor idêntico. Isso pode ter um problema, esse motor em específico. Pode ser uma vela, pode ser uma válvula que não vede bem. Há sempre uma maneira de diagnosticar esse problema através destes sensores de EGT. Eu vou-vos mostrar aqui o controlador da EGT para vocês verem. Caixazinha. Traz também o autocolantezinho da praxe, traz o manualzinho também. A configuração disto é bastante simples. Isto é um módulo de EGT que a Fulltech desenvolveu e tem. Isto é um módulo de EGT para ligar até 8 sensores Key Type ou Thermocouple. Ou seja, tu podes ligar até 8 sensores destes com este módulo. Qual é que é a ligação disto? A ligação é extremamente simples. Também traz uma cablagenzinha. E isto nada mais nada menos que tem 4 fios. Tem o positivo, que é o vermelho, tem o negativo, que é o preto, e depois tem estes dois fiozinhos aqui, que a ficha já pré-feita, para ligar a comunicação CAN. O que é que isto permite? Permite a ligação direta à unidade por linha CAN, ou seja, a velocidade com que os módulos comunicam com a unidade é extremamente rápida. Voltando aqui ao controlador de EGTs, como vocês podem ver aqui, tem 8 entradas. Isto é uma coisa muito gira, porque imaginemos que temos um motor de 4 cilindros. Podemos ligar 4 EGTs, ou seja, uma por cilindro, e ainda ficas com 4 disponíveis. O que é que tu podes usar nestas? Por exemplo, podes usar a quinta entrada para a temperatura do óleo, podes usar a sexta entrada para a temperatura, por exemplo, do óleo da transmissão, podes usar o número 7, por exemplo, para a temperatura de intake ou de admissão, e a 8 podes usar para temperatura de água, por exemplo. Ou seja, tu através desta linha CAN do módulo EGT consegues ter 8 sensores que te leiam temperatura usando sensores do estilo Key Type. Vou passar aqui agora os sensores para o lado. Vou passar agora também para uma coisa muito importante, que é este módulozinho aqui. Como vocês sabem, normalmente todas as unidades, ou o ideal é todas terem isto. Se vocês já repararam, os carros originais quase todos têm, que é uma wideband. E o que é uma wideband? Uma wideband não é nada mais, nada menos do que um sensor que se mete ou que fica instalado no escape do carro para nos dar a leitura de ar combustível, ou seja, através da queima do escape, da combustão do motor, que depois passa para o escape e do escape vai para a atmosfera, temos um sensor que nos permite ler essa mistura. E isto faz o quê? Isto basicamente consegue-nos dar uma leitura exata do que é que se passa dentro do motor, ou seja, qual é a quantidade de ar e a quantidade de combustível que a gente está a fazer nesse determinado momento. A Fulltech também tem um módulo muito simples,
que é nada mais nada menos que esta coisinha pequenina que se chama O2 Nano. Isto não é nada mais nada menos que um controlador wideband, ou seja, tem uma fichazinha aqui atrás pequenina que depois liga a esta cabelagem. Vocês vemos aqui, e esta cabelagem o que é que faz? Liga a sonda wideband, que neste caso isto está desenhado para trabalhar com as sondas da Bosch, e não é nada mais nada menos do que um controlador para essa sonda. Depois, como todos os outros módulos, como eu já referi, tem a fichazinha da linha CAN e comunica através da linha CAN para as unidades, e de modo a ter uma velocidade extremamente rápida de leitura, que é o que a gente precisa quando estamos a afinar um carro. Isto é uma das coisas que eu também comento sempre quando instalo ou monto ou vendo, neste caso, uma unidade Fulltech. No mínimo tens que ter sempre o wideband. Porquê? Porque depois, para fazer o mapeamento do carro, precisas disto. Ou seja, não precisas ter uma wideband incorporada no carro com saída analógica como é as normais, porque esta tem uma linha de comunicação dedicada CAN. E isso faz toda a diferença, porque a velocidade de comunicação entre o módulo a wideband e a centralina é extremamente rápida. E isso para motores de alta performance, digamos assim, ou de muita potência, é uma diferença muito grande essa comunicação ser rápida e ser exata. Enquanto no sinal analógico, que normalmente funciona de 0 a 5 volts, tens uma diferença de voltagem na instalação e isso altera-te logo os valores de saída da wideband. Neste caso não há qualquer alteração, porque a comunicação é feita por linha CAN. Vou-vos mostrar, passando agora um pouco aqui para esta secção. Fulltech também tem uma coisa muito engraçada, que é Shift Knob, ou em brasileira Panola. A gente é mais conhecida por Shifter ou manete das mudanças, digamos assim. Eles têm uma particularidade, fazem uma destas, que esta, qual é que é a funcionalidade disto? A funcionalidade disto é para trocar de mudança sem usar a embreagem. Isto normalmente é usado nas caixas sequenciais ou nas caixas dogbox ou de carretos direitos. Há quem também utilize isso nas caixas normais em H de sincronizadores, mas eu não recomendo. Porquê? Porque o sincronizador das caixas normais, como o próprio nome diz, são sincronizadas, não são feitas para fazer estas mudanças rápidas, e nas trocas de mudança podes dar cabo do sincronizador neste caso. Isto é uma manete, e o que é que esta manete faz? Esta manete tem aqui uma peçazinha dentro que está ligada a um sensor. E o que é que este sensor lê, ou o que é que este sensor detecta? Este sensor detecta a força que a gente faz quando troca de marcha, tanto para baixo como para cima. E o que é que isto permite? Isto permite, através desta fichazinha, que vocês veem aqui, comunicar com as unidades Fulltech, ou com a FT450, com a 550 ou com a 600, ou mesmo com o Gear Controller ou com o Boost Controller, que a Fulltech também vende. Isto permite fazer uma entrada direta à unidade. Isto funciona como um strain gauge. Para quem já está familiarizado com esse termo, strain gauge é uma resistência que varia conforme a pressão que tu lhe aplicas. Ou seja, se dobrares um ferro ou se dobrares um tipo de material, ele consegue detectar essa dobra, digamos assim, no material, e assumir isso como um movimento. E esse movimento depois é amplificado através do controlador interno das unidades do Fulltech, e detecta que estás a trocar de mudança. Isto serve para quê? Isto serve para depois no software configurares e consegues fazer um ignition cut ou um corte de ignição para as trocas de caixa. Ou seja, não precisas de trocar de embreagem, ou melhor, não precisas de trocar a marcha ou a mudança com o pé na embreagem. Ou seja, basicamente estás a acelerar a fundo, assim que aplicas carga para trocar a mudança, ele assume que viu um movimento na manete, a unidade faz uma correção de ignição e um corte de ignição e permite com que tu troques de caixa nas caixas sequenciais ou nas caixas de carretos direitos, sem usar a embreagem. Isto permite trocas de mudança muito rápidas. Por exemplo, para carros de drag é muito usado, ou mesmo para carros de pista que utilizem as sequenciais, é obrigatório, digamos assim, ter isto, porque facilita-te a troca de caixa, não usas a embreagem, é só uma, duas, três, quatro e pronto.